E aí pessoal, aqui é o Júnior. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre se vocês precisam de uma assessoria ou se vocês não precisam de uma assessoria para fazer o processo de cidadania diretamente aqui na Itália, diretamente no Comune, tá? Então, nós temos dividido em dois tipos de pessoas. Primeira pessoa é a pessoa que não entende absolutamente nada de cidadania e também não gosta de aprender e não quer se especializar em entender como que funciona claramente o processo de cidadania italiana, do reconhecimento da cidadania italiana, tá? E a pessoa que entende, que não quer deixar na mão dos outros, que estuda, que procura saber como que funciona, e segue as normativas, segue um padrão de legalidade no que tu está fazendo. Tá? Então são dois tipos de pessoas. A primeira pessoa, obviamente, ela precisa de uma assessoria, tá? Ela não sabe por onde começar a documentação dela, ela sabe que tem um descendente de italiano, que ela é descendente de italiano, e não sabe por onde começar, precisa de ajuda para juntar a documentação. Às vezes tem muita dúvida do que é exatamente, qual é a documentação, tá? Também não sabe para onde vai, qual é o comune, não fala bem o italiano, não tem muita vontade de aprender, que é só vir para a Itália e já pegar a cidadania e partir para outro país, ou somente para ter a cidadania. Então, essa pessoa eu indico que busque uma assessoria, tá? Agora, outra pessoa que ela já sabe como que funciona para a cidadania, estudou o processo de cidadania, estudou a lei da cidadania, tá? A cidadania iuris sanguinis, como que funciona, sabe que o documento tem que ser todo corretinho, todo liso, se precisar correções tem que ser feitas as correções, sabe que obrigatoriamente ela tem que alugar um imóvel que seja possível fazer a residência dela, que tenha um contrato com um tempo razoável, que não seja a meio dos ossos, assim, e que sabe que o Comune ele tem o prazo legal de 180 dias para finalizar o teu processo a partir da data que tu protocolou a sua cidadania, tá? Ao pedido de reconhecimento da sua cidadania. Essa pessoa que ela tem a ciência e tem o planejamento de gastos, sabe fazer seu planejamento, essa pessoa não precisa de uma assessoria para auxiliar, tá? O que é a coisa correta, tá? O certo é cada um fazer a sua cidadania, juntar a sua documentação, fazer sozinho o seu processo. Por quê? Porque o processo é individual. Se tiver algum erro, algum problema no seu documento, na sua documentação, a única pessoa responsável é você. Você é a única pessoa responsável, você é dono do teu processo. Teu assessor não tem nada a ver com isso, ele vai te orientar. O serviço do assessor é orientar e auxiliar na burocracia. Esse é o serviço do assessor. Tá? O assessor não vai fazer a cidadania para ti, nem vai te vender a cidadania. O assessor ele não tem como pegar o oficial oficial do Estado Civil ali, pegar pelo menos coisas, ó, tu vai fazer a cidadania da pessoa agora, já passou 3 meses, a pessoa precisa. Não. Tem os prazos legais que tem que ser tomado. A partir desse momento que venceu esse prazo legal, o teu assessor vai dizer, olha, o que tem que ser feito é encaminhar um HC, que é uma ordem judicial, para que seja feito, finalizado o teu processo via ordem judicial. Tá? Então, tem todo um processo que deve ser seguido. Tá? Eu sugiro que vejam os vídeos anteriores ali, que vai estar explicando como que funciona o processo de cidadania e por que eu acho viável a pessoa fazer por conta o processo, mas com certeza planejada, entendendo como que funciona o processo e buscar um imóvel idôneo, né? Então, o que acontece? Muitas pessoas vêm para a Itália e dizem assim, eu juntei o documento, meu primo fez uma vez, agora está tudo certo os documentos, sendo que o processo de cidadania é individual, mesmo se tu tem irmãos que fez, filhos que tem, tu pode ocupar a mesma pasta, mas pode ter mudado alguma situação da lei e o comune pode dizer, olha, eu não vou aceitar utilizar a pasta de cidadania que teu filho fez ou que teu primo fez, porque na época que ele fez a lei era diferente, não se olhava esses critérios e agora se olha esses critérios
e a documentação não vai se aplicar. Então, tu vai perder tempo tirando, movimentando uma pasta sem necessidade. Então, quando vim para a Itália, não venha, juntei, tenho o processo, tenho a pasta lá, tenho meus documentos aqui, não vou analisar essa documentação, vou tentar alugar um quarto. Aí pode dar problema, pode dar ruim. Então, tente verificar bem como que funciona o processo de cidadania. Então, você tem que entender o processo desde o início, quando tu começa a retirar certidões, apostila as certidões, traduz toda a documentação e porta essa documentação aqui para a Itália. Porque aqui tu vai ter que alugar um imóvel. E muitas pessoas não entendem como funciona o aluguel de imóvel, tá? Então eu sugiro que estudem bem para ver como que funciona a locação do imóvel aqui na Itália. São poucas diferenças de locação do Brasil, mas existem diferenças muito importantes. Então, não adianta falar mal da assessoria, que a assessoria te deixou mal, ou que depois que tu fez o processo, chegou aqui na Itália, como muitos estão entrando em contato com a gente, e a gente vê que muitos assessores dizendo, o pessoal vem a rumo. E daí a gente chega aqui, eu preciso de ajuda porque eu não consigo um imóvel, eu preciso de ajuda porque eu tô aqui no imóvel, o comune não está querendo finalizar meu processo. Não tem como, tu tem que obrigatoriamente te esperar os 6 meses, tá? Então, basicamente isso. Você tem que verificar se para ti vale a pena ter uma assessoria, tá? Ou se tu consegue fazer sozinho. E se você optar por ter uma assessoria, você tem que verificar se essa assessoria te dá prazos. Se ela te der prazos inferiores a 180 dias, nem muitas vezes, eu tenho 3 meses, 3 meses fica pronto, 90 dias tá na mão o teu documento. Desconfie, tá? Porque a média dos comunes finalizarem é uma média de 3 meses. De 3 a 4 meses é uma média que todos os comunes mais ou menos utilizam para fazer o processo de cidadania. Mas eles podem ocupar o prazo máximo, que é 180 dias. 179 ele vai lá e está pronto, finalizei teu documento. Então pensa bem, analisa bem o que é vantagem para você, tá? E se tu contratar uma assessoria, se tu contratar essa assessoria, tu tem que ter confiança nessa assessoria. Não porque tu viu o cara do YouTube, inclusive a gente aqui, a pessoa fala assim e é desse jeito. Aqui na Itália não existe padrão, não existe padrão. A lei é interpretada pelo oficial que está exercendo a função naquele momento, não porque está escrito assim, eu entendi que é desse jeito. Não, vai lá, pergunta para o oficial como que ele procede, porque ali ele é a autoridade máxima, ele vai tomar a decisão que ele acha cabível naquele momento, tá? Então, se quiserem mais informações aí, curta, compartilhe, comente, deixe suas dúvidas aqui embaixo. Abraço!